foto, não é nem a foto, mas é a situação em si, nos discursos, enfim, nos pronunciamentos que compareceram nesse dia, ficou patente o quanto que o quanto que tinha significado político, pessoal, né, e pedagógico para a maioria dessas pessoas que estavam se formando, porque entendiam que a partir da pedagogia, a partir da possibilidade de dar aulas, de poder construir o projeto político que o MST acha que é mais interessante, não cabe aqui dizer se está certo ou errado, enfim, a leitura deles, né, para implementar, vamos dizer assim, ações e políticas específicas a partir da escola, com o objetivo de ajudar a construir isso que a gente chama de uma sociedade emancipada. Eu não sei se vocês acreditam nisso. Eu acredito pessoalmente, né? Cada louco com a sua mania, né? Eu tenho as minhas também. E eu acredito. Né? E fiquei arrepiado quando estava ouvindo as pessoas falarem, fazer esses pronunciamentos, porque diziam algumas das mulheres: olha, o fato da gente ser mulher, de ter filho para criar, de ter que puxar do poço, ter que fazer comida, lavar roupa, né? E agora ter a possibilidade de ser pedagogo, de ser professor, de entrar na sala de aula, tudo isso vai nos ajudar a repensar a sociedade que nós queremos construir. Isso eu achei muito legal, muito bonito, porque não é uma leitura, vamos dizer assim, vingativa. Falando, agora sou professora, sou igual, agora eu vou colocar uma bomba debaixo da cama do meu marido, agora eu vou pegar ele de pau. Né? Então, veja, essas coisas podem levar esse tipo de raciocínio, né? Que eu acho que também ajuda a construir com as aulas. Bem, aqui algumas fotos que eu tomei impressas nos jornais nos últimos dias, a participação expressiva das mulheres nos levantes, nas movimentações e nas ações, contrarrestando as ditaduras, os regimes, vamos dizer assim, absolutamente impopulares e cruéis do norte da África. Né? E essa foto me chamou muita atenção, né? De Santo Antônio, também extraí do jornal, não esqueci de colocar a fonte, mas ficou até a mãozinha aqui no computador, era só o serviço que eu fiz, né? E essa moça foi entrevistada e foi arguída pelo repórter, pelo jornalista, que disse a ela assim: a sua experiência como operária da construção civil aqui em Rondônia te traz que tipo de experiência? Aí ela dizendo: bem, essa experiência me diz o seguinte, que eu tomei uma opção certa por ter vindo, porque eu estou conhecendo pessoas de outros lugares do Brasil, eu nunca tinha saído da minha cidade, e eu estou percebendo que é possível a gente se entender. A gente fala português, mas a gente muitas vezes não se entende. Agora está sendo possível a gente se entender e também, vamos dizer assim, trocar experiências, porque a situação de exploração aqui é algo, vamos dizer assim, muito cruel, etc. E na conversa com as pessoas, etc., está sendo possível de ampliar as nossas preocupações. Aí o repórter perguntou mais ela, fez mais umas 2, 3 perguntas, e ela disse o seguinte: bem, essa experiência, vamos dizer assim, não tem só essa face. A outra face é que aqui eu não tenho condições assim, de levar a minha vida pessoal como eu gostaria, né? De comprar a roupa que eu quero, você nem tem, uma série de coisas. Mas o que eu destaco, segundo ela, né, ela dizendo, é que outras mulheres deveriam vir para cá vivenciar o que eu estou vivenciando. Eu fiquei pensando nas mulheres que eu conheço, nas mulheres que eu tenho, assim, relações mais de proximidades, certo? Familiar, etc. Aí fiquei pensando, esse povo, ninguém iria para Santo Antônio. Com certeza não. Tá? Claro, tem as dificuldades, as limitações, mas o povo não iria. Né? Então, o que eu queria fechar com vocês, dizer o seguinte: todas essas experiências, os desafios, as mediações às quais nós somos chamados, com constância, na qualidade de pesquisador, de professor, a gente se posicionar e a gente ajudar os nossos alunos a viabilizar os seus projetos de pesquisa, a eles, vamos dizer assim, consumarem as metodologias sobre as quais eles vão amparar as ações de pesquisa. Né? Então, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e aí trazendo para essa preocupação maior, né? Os desafios que é trabalhar com a temática de gênero, eu diria para vocês que
e com a experiência de outras pesquisas, de outros colegas nossos que estão, né, infinitamente envolvidos, têm produzido resultados muito interessantes também, do ponto de vista teórico, político e ideológico, eu posso afirmar para vocês com tranquilidade que o trabalho não acabou. Né? E essa é uma frase que foi cunhada e entrou assim pelas portas das universidades e ganhou uma parte considerável da intelectualidade. Inclusive, não sei se vocês se lembram, eu sou quase do terciário, né? Não sei se vocês se lembram que no começo dos anos 90, quando o muro caiu, né, era o que mais se falava na universidade: o muro caiu. Deixa o muro cair. Não, mas caiu o muro e caiu o comunismo. Caiu toda a possibilidade de se pensar em construção de um mundo renovado, de um mundo emancipado. Então, na universidade, essas coisas grudam, né? Quando chega, gruda na parede, né? Difícil de sair. Então essa aí do trabalho acabou também, né? Então, eu penso que quando a gente aposta na centralidade do trabalho, lembram que eu tinha feito esse comentário no início da minha fala, né? E agora eu já estou fechando e quero fortalecer com vocês que essa opção é uma opção que ela se estrutura, ela se fundamenta do ponto de vista científico, e ela tem uma expressão e um conteúdo político e ideológico muito forte. Então, quando nós apostamos na centralidade do trabalho, é porque nós estamos apostando na possibilidade de construir elementos, deviações, um conjunto de diálogos, para fazer com que, por dentro do trabalho, por dentro das diferentes formas de expressão do trabalho, nós podemos vislumbrar e ajudar a aumentar, a ampliar a interlocução interna dos trabalhadores, dos movimentos sociais, dos sindicatos, para fazer com que essas experiências aglutinem qualidade e força para que a gente possa construir esse tal mundo emancipado. Porque se é pelo trabalho que se produz riqueza, e que numa sociedade que nós vivemos, essa produção de riqueza é o elemento centrante para que se mantenha toda a estrutura de poder, de exploração, de submissão, de subjugo de toda a sociedade, então por dentro do trabalho nós podemos construir uma sociedade emancipada. Aí você pode perguntar para mim, como e quando vai ser isso? Então aí eu vou olhar para cada um de vocês, vou subir esse corredor aqui e vou ficar olhando para vocês, vou dizer, não sei. Eu não sei. Que dia que vai ser e como? E nem quando, né? Exatamente. Então eu penso assim, nós como professores temos missões e desafios talvez não muito bem quantificáveis, não muito bem conhecidos. Mas uma coisa que eu posso dizer para vocês, tem sido muito, assim, motivo de muita satisfação, né? Poder participar de um conjunto de experiências que tem agregado nos meus pensamentos, nas minhas opções de vida, né? Que estão, vamos dizer assim, fundamentadas nas opções políticas, vamos dizer assim, que é possível sim a gente acreditar, não é? E fazer das nossas ações, das nossas pesquisas, instrumentos de libertação. Agora, falar isso e não, como se diz por aí, matar a cobra e não mostrar o pau, né? O pessoal pode ficar meio desacreditado, é verdade? Com razão. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: nós temos instrumentos disponíveis no nosso ambiente, vamos dizer, mais próximo, né? Que são as nossas indagações, né? E a partir das indagações elementares, nós conseguimos mobilizar mais pessoas, nós estamos em sala de aula, nós não podemos perder essa chance, né? Então, a centralidade do trabalho, eu estou dizendo ali, é uma questão viva, é o território da luta de classes. Então, veja, para quem não acredita nada disso, centralidade do trabalho também não existe. É uma consequência, né? É uma consequência e tem uma sintonia com o que a gente pensa, evidentemente, né? Então, o que está em jogo? Está em jogo o poder da sociedade. Então, quando nós estamos aqui discutindo, refletindo situações específicas e casos particulares da temática de gênero, veja, quando nós aproximamos gênero do trabalho, nós temos que abrir a caixa preta. Nós temos que mostrar que sociedade é essa que está aí, não é? Que oprime, que explora, que desconsidera valores éticos, morais, né? Valores e tantos outros matizes que
pratica ações que não são definidas por nós, que não são definidas por nós, não somente em relação às mulheres, desrespeito de toda a ordem, né? Mas também aos homens. Então, eu acho que assim, a oportunidade de estar discutindo gênero, nesse momento aqui, mais uma vez eu sou muito agradecido por essa oportunidade, pode nos facilitar, pode nos oferecer condições concretas para a gente virar a página de um conjunto de preconceitos, de situações que não foram muito bem resolvidas ao longo da vida, de sabores tais e quais, para a gente efetivamente apostar na possibilidade de construir o outro mundo a partir das nossas experiências, né? Acho que apostar nisso é importante. Então eu estou aqui listando um conjunto de preocupações, né? Revelar as alianças políticas entre os fazendeiros, né? Aqui a região aqui de Catalão, né? É soja, é mineração e é indústria automobilística, né? Uma série de tantas atividades, e todas elas revelam descumprimentos, revelam uma série de dramas, né? E que se a gente não faz pesquisa, como é que nós vamos saber? Não tem como saber. Nós vamos ficar sabendo que no jornal apareceu lá uma notícia assim e tal, mas enfim, é um pombo voando, né? É um pombo voando, você não sabe quanto tempo vai acontecer. Então, eu acho assim que, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista do pesquisador, eu acho que vale muito a pena a gente apostar e protagonizar as escrituras. Eu começo a dizer para vocês as escrituras teóricas, né? Então a gente tem que ter coragem para reconhecer publicamente que muito daquilo que a gente utiliza, as categorias, os conceitos que, né, fazem parte do nosso manuseio, historicamente falando, em alguns momentos não tem poder, né, não nos oferece potência analítica. O que a gente tem que fazer? Sair correndo? Tomar um copo de veneno? Não. Acho que é enfrentar a situação, né? Enfrentar pelo lado bom mesmo. Tentar construir novos referenciais, apostar que é possível, então, a partir dessas experiências, né? A vivência que a gente tem com os nossos orientandos, que são tantos, né? O pessoal muito inteligente, muito criativo, e aqui também, o pessoal todo que eu conheço na pós-graduação, que é o pessoal que eu conheço mais, né? Só tem gente inteligente aqui, pena que não são corintianos, mas enfim, uma moçada forte, né? Então eu acho assim que nós temos possibilidades, né, de avançar. Inclusive o Zoinho, essa figurinha aqui, o Zoinho está tentando fazer uma provocação, né? Ou seja, a teoria não pode prescindir da realidade do conflito. Essa é uma frase do Thompson. Eu acho fantástica essa frase. Fantástica. Por quê? Porque a gente sempre tem que se colocar sob o crivo da crítica. Então a teoria que eu utilizo ela não é suprema, é só a teoria, né? E a teoria ela tem que ser retroalimentada a partir das pesquisas, né? Bem, finalizando, eu diria para vocês o que eu posso deixar para a gente discutir, né? Para as próximas oportunidades, as próximas situações, né? Para que fique aí, não só vocês, mas para mim, para todos nós aqui, todos pensarmos, né? Então, uma crítica radical à globalização do desemprego e do trabalho temporário. Isso é uma gangrena social, né? Com ramificações e desdobramentos mais nocivos possíveis, né? Repovoar com elementos novos por meio das pesquisas, as formas de dominação e opressão de gênero. Acho que nós temos o dever de fazer isso, já que nos dedicamos a esses assuntos, tá? Inclusive na própria construção, Carmen, de observatórios do trabalho. Fazer com que esses observatórios eles se comuniquem, que a gente cria efetivamente uma rede, né, de comunicação. Contrastar a tirania do retorno da mais-valia absoluta e do tempo de trabalho necessário com o tempo disponível. Essa é uma discussão fortíssima, fortíssima, que o Mesários tem protagonizado. Eu acho que isso, né, o tempo possível, coloca um elemento assim, fundamental para a gente esvaziar a noção eternizada de desemprego que nós temos. A gente fala assim, mas não tem saída, porque as máquinas vão sempre sair, né? A produtividade técnica da máquina e a produtividade do trabalho vão sempre colocar cada vez mais novos e novos desafios renovados, etc. Então não tem saída, desemprego é iminente, né? Então veja, quando nós temos possibilidade de comprar essa briga e fazer discussões e reflexões mais amplas, quem sabe daqui 100 anos, 200 anos, a gente não consegue, vamos dizer assim, disponibilizar conhecimentos renovados
As pessoas podendo acreditar, conseguindo acreditar que é possível melhorar esse mundo que nós vivemos. O que nós vamos fazer? Ah, não tem solução? Não, então vamos só tomar cerveja. Não, vamos tomar cerveja, mas nós temos que deixar uma contribuição. Penso eu. E acho que essa contribuição é uma demonstração de responsabilidade da gente, né? Participar dos movimentos sociais comprometido com as ações radicais que objetivem a redefinição da reprodução social metabólica. Essa reprodução social metabólica é como se fosse traduzido status quo. Desgovernar isso que está aí. Minar. Apostar na ruptura teórica para começar a reconversar tudo isso, né? Apostar na imprescindibilidade da reforma agrária, autônoma, soberana. Imagina falar de reforma agrária. Recentemente, uns 2 anos atrás, alguma coisa assim, fui participar de um evento na Espanha, né, o debate mais daqui, dali, etc. E eu tinha apresentado meu trabalho, eu tinha defendido a ideia da reforma agrária. Falei com a boca cheia. E aí, os eventos são todos magrinhos, né? Um evento assim, tem bastante gente, é só essa quadra aqui. Está lotado. Gente sempre pelo ladrão, só essa quadra aqui. E aí vieram assim, vamos ver civil, reforma agrária, não sei o quê e tal. Ficaram bravos comigo. Vocês podem ficar bravos, vai com a cabeça. É nisso que eu acredito, é isso que eu estou ajudando a construir. Queiram vocês ou não queiram, né? Então as pessoas desacreditam nas coisas. Aí imagina que você também tem que desacreditar, mas tem que ser firme, chamar para a briga, defender o que a gente pensa, porque senão o que eu estou fazendo? A gente estuda, no meu caso, não importa, né? Faz um monte de coisas e aí a gente não luta por aquilo que a gente acredita. Então não sei o que está acontecendo, né? Fortalecimento da agricultura camponesa. Tem gente que não acredita nisso. Eu acredito, acho que é uma grande saída. Acho que se a gente pode apostar nisso, nós poderíamos estar ajudando a resolver situações limite do ponto de vista de gênero, tal como fome, tal como desqualificação profissional, uma série de coisas, de agravantes, né, que vão grudando nesse grande tema e que a gente muitas vezes não tem a oportunidade de contribuir. Soberania alimentar, né? Defender bravamente abaixo os monocultivos. Acabei de voltar, gente, de Três Lagoas, que é uma cidade que fica no leste do Mato Grosso do Sul, faz divisa com São Paulo. Bom, aqui vocês estão habituados ao monocultivo, tá? Eu venho também numa área de São Paulo que é monocultivo de cana. Assim não veio daquilo, é uma desgraça total. A gente tem que usar as palavras em português, que é a nossa língua, e falar com a dimensão que ela tem. Monocultivo, essa estrutura social que dá guarida a esse modelo de sociedade que está aí, é uma desgraça. Essa é a palavra que eu tenho. É uma desgraça. Isso não aglutina, não oferece possibilidades para a grande maioria, não atinge um país como o Brasil a chaga da fome, da exclusão, de uma série de tantas outras coisas. Tá? Então eu não gosto desse modelo de jeito nenhum, de forma alguma. Né? Rechaçar todas as instâncias, faltou um dele, o destrutivismo do capital, que aqui já foi ficando animado, já foi escrevendo, mas é isso mesmo. Né? E também penso que, atuando, defendendo essas ideias, nós poderemos dar uma contribuição muito grande para as próximas gerações, para que a gente efetivamente se descolonize, que a gente aposte na criação dos caminhos que são importantes para nós, e não para as coisas que vêm de cima. Não é? Então nós possamos apostar, mas como na universidade a gente atua juntamente com outras pessoas, formando opinião, uma série de coisas, vamos apostar de verdade nisso. Né? E, para finalizar, eu diria que essa discussão de gênero, atrelada ao que eu entendo ser o trabalho, então, portanto, fazendo uma combinação, trabalho e gênero, eu quero dizer a vocês que é possível, a partir dessa nomenclatura, a gente ajudar a construir uma sociedade livre, solidária e liberta do capital. E penso que tudo isso aqui é para deixar vocês pensando, olha só. Então veja, lá em São Paulo diriam assim para mim, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Né? Então, eu queria agradecer a atenção de todos, dizer a vocês que, além de tudo, eu sou corintiano, mas tenho um coração do craque, inclusive até hoje não tenho uma camisa do craque. O Marcelo Mendonça é culpado por isso, ele até hoje já arrumou a camisa do craque. Então, muito obrigado pela atenção, estou à disposição no debate.
É isso aí. A gente vai abrir para o debate agora. Em primeiro lugar, Tomás, é revigorante, né, ouvir. Revigorante porque a gente fala isso todo o tempo, todos os dias, conversa com os alunos, dialoga, dá aula, luta, pesquisa, faz extensão e às vezes a gente fica cansado, né? Mas ouvir você é revigorante, a gente fica renovado, a gente passa a acreditar realmente cada vez mais na sociedade emancipada. Eu queria colocar para você uma questão que é a seguinte. A Cláudia Nogueira, no livro A Feminização do Trabalho, ela aponta uma reflexão para finalizar a fala dela, que é a seguinte: a mulher lutou por tantos anos pela emancipação e acreditava que essa emancipação se daria pelo trabalho, lutou tanto para conquistar o trabalho e caiu nessa armadilha que você nos apresentou aqui hoje. Quer dizer, ao entrar para o mundo desse trabalho formal, desse trabalho posto, nós, na realidade, construímos mais um grilhão que nos prende a essa sociedade que tanto nos explora. E mais do que isso, eu falei isso em Jataí, e a coordenadora da mesa ficou brava comigo, mas eu disse o seguinte: não foi só uma conquista feminina, foi também uma necessidade do capital, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Porque senão também a gente começa a acreditar que bastou a gente queimar um pouco do sutiã e estava tudo lindo, e se assim não fosse, hoje a mulher não estaria enfrentando a realidade que enfrenta. Alguns dados que você trouxe me chamam muita atenção, mas eu queria colocar uma situação que a gente vivencia aqui em Itaú. A chegada das indústrias trouxe um fortalecimento do setor de terceirização de alguns trabalhos dessas empresas, principalmente com relação à limpeza e alimentação. Essas empresas prestadoras de serviço, elas usam praticamente o trabalho feminino. Praticamente. E aí, essas mulheres inserem-se nesse mundo precarizado e quando chegam desse trabalho precarizado, onde sofrem todo tipo de exploração e inclusive de assédio, né? Ela ainda, como diz a própria Cláudia Nogueira, depois de trabalhar naquelas baias, que são operadoras de telemarketing, né? Ela chega em casa e todas as tarefas domésticas estão lá postas para ela realizar. Eu não estou falando de mim, né?